Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar na função da água purificadora que era determinada no Antigo Testamento, bem como o oferecimento do sangue e o outro passo que vou mencionar também, que seria o apedrejamento da pessoa em casos mais graves. E vou tomar como referência o capítulo 19 de Números. Mas antes, introduzindo o assunto, eu quero lembrar Hebreus 12, 1 e 2. Desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que nos assedia, visto que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Então essa é a atitude que Deus está esperando de nós. Meu irmão, você está conhecendo a palavra e tendo a oportunidade de Deus a cada dia de desembaraçar-se do pecado, mediante o tratamento correto do pecado e do peso, que não é pecado, mas é um peso que atrapalha a caminhada cristã. Há coisas que fazemos, que carregamos, que não são pecado em si, mas são um peso que nos atrapalha a caminhada, correr a carreira cristã. A gente não corre uma corrida cheio de pesos. Não, os pesos vão atrapalhar. Ninguém corre carregando mala e muito peso nas costas. A gente não consegue correr por muito tempo com peso. Para correr bem, a gente tem que se desembaraçar do peso. Mas há pecados também que nos amarram e a gente tem que se desembaraçar dos pecados que nos amarram para a gente poder correr a carreira proposta pelo Senhor. Então, tendo dito isso, que é o que Deus nos orienta no Novo Testamento, e aí existe muito sobre isso, como um encaminhamento para a santificação, a gente se desembaraçar do mundo, daquilo que nos assedia. Eu vou dar um exemplo. Você que tem o hábito de ir em casa às 8 horas da noite, ligar a televisão para assistir o noticiário, é pecado isso? Em princípio, não. Mas isso vai ser um grande peso, porque você vai marcar a hora, vai colocar aquilo como algo importante para você naquele horário. Naquele horário você não vai visitar ninguém, não vai a culto nenhum, você não vai fazer a obra de Deus, não estará lendo a Bíblia, sua atenção estará voltada para o noticiário. A maioria das notícias ali que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas aquilo será um peso que você trará sobre a sua vida. Eu sei porque no meu passado eu já fui um viciado em noticiários de TV, só noticiário, mas eram 3 noticiários, um às 7 da noite, outro às 8 e outro às 9. Eu tirava 3 horas nobres para televisão, porque o assunto era necessário, eu queria me atualizar. Enquanto isso, meus filhos pequenos ficavam largados fazendo outras coisas, depois iam dormir. O Senhor me alertou, eu entendi, tomei a decisão de nunca mais ver televisão. E foi uma bênção na minha vida. Hoje eu não tenho hábito, não tenho compromisso de horário, não tenho compromisso de programa, não contamino minha mente com os assuntos do mundo e tenho esse tempo para me dedicar a Deus, em culto, leitura da Bíblia, busca do Senhor em outros lugares, visitas. Eu tenho o corpo e a mente livres para usar esse tempo. Quem estabelece como hábito, por exemplo, estar ali na frente da televisão, aquele horário para assistir notícias, aquilo vai ser um peso muito grande para impedir você de ser um cristão verdadeiro. Pense nisto. Bom, agora vamos ao Números 19, quando Deus estabelece uma série de rituais
para se criar uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, a maneira como ela seria abatida um dia no ano, levada para fora do arraial, fora dos muros da cidade, seria abatida com um certo ritual, sangue derramado, depois o couro dela, o corpo, a carne, tudo dela seria queimado fora do arraial, atendendo a um certo ritual, até virar cinza completa. Aquela cinza seria separada, provavelmente peneirada, para ser guardada. Seria uma cinza muito especial, daquela novilha vermelha, guardada num lugar para que aquela cinza pudesse ser usada para qualquer pessoa poder fazer uso dela, misturando na água e fazendo uma água purificadora. Hoje em dia, na era da graça, não tem nada com isso, nada a ver com isto, a não ser a lição simbólica que fica para nós. E qual é a lição? Há coisas que não são pecados, mas são impurezas. E Deus determina que a pessoa que se tornou impura, por exemplo, pelo contato com o cadáver de uma pessoa, de um animal, você se tornou impuro. Então tem que ser aspergida água purificadora sobre você que está impuro. Sem que seja aspergida água purificadora, você não ficará puro, continuará imundo, ritualmente imundo. Bom, e aí? Imundo impedido de comunhão com Deus por causa da imundícia, que não era pecado em si, para condenar você à morte, mas era uma impureza que privava você da comunhão com Deus. E a orientação era de uma pessoa limpa, você impuro não podia se autoaspergir com água purificadora. Teria que pedir uma pessoa limpa para pegar daquela água purificadora e aspergir sobre você, e então você ficaria purificado. Havia um certo ritual estabelecido para isso que não era difícil de aprender e todos em Israel deveriam saber aquilo. Quando a pessoa se tornasse impura, tinha que ser aspergida água purificadora sobre ela. Mas quando a pessoa fizesse um pecado, então o pecado tem um salário, que é a morte. E nenhuma expiação se fará senão com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Levítico 17:11, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Você pecou, tem que levar um animal, seja uma pomba, uma rola, uma cordeirinha, um bode, um boi, tinha que levar um animal e sacrificar pelo seu pecado, para que você pudesse ser perdoado pelo Senhor. Todo esse processo seria aplicado por sacerdotes que conheceriam bem os detalhes da lei e os rituais com os quais aquilo deveria ser feito. E a outra gradação final era um pecado por atrevimento, pecado consciente, um pecado deliberado. Aí não tinha perdão, não tinha sangue nenhum derramado, a não ser o sangue da própria pessoa. Deus diz, nenhum animal poderá ser oferecido. O pecado por atrevimento vai implicar no sangue derramado da própria pessoa e não vai ter outro jeito. A pessoa vai ter que ser sacrificada para que a consequência do pecado seja tirada de sobre o povo todo. O povo seria amaldiçoado se não sacrificasse aquela pessoa por apedrejamento. Assim era a orientação do Senhor. Eu quero focalizar isto, água purificadora. Nós temos na água um símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é purificadora. Quando alguém está mal, a cabeça quente com assuntos do mundo, revoltado, chateado com situações familiares,
Precisa ser aplicada água purificadora sobre a sua vida. Você que é mãe, tem seus filhos aborrecendo você, fazendo isso e aquilo. Quem é mãe sabe direitinho como é que é isso. É pecado você se aborrecer por causa da vida dos seus filhos? Quando você vê o seu marido de alguma forma fazendo qualquer coisa, você fica chateada, é pecado isso? Em princípio, não, mas tem que ser aplicada a água da palavra de Deus para renovar você. Alguém que pegue a Bíblia junto com você, vão ler e buscar algum assunto da Bíblia, em oração, falarem com Deus. Esse ambiente de oração, de culto, vai aliviar você. Água purificadora, aliviando você, purificando você dos maus pensamentos. Quem é que trabalha um dia inteiro fora de casa e chega feliz da vida, louvando ao Senhor? Não, as pessoas chegam chateadas. Lá fora, a poeira do mundo, as impurezas do mundo pegaram em você. Mas ainda que você não tenha pecado conscientemente, mas as impurezas, as sujeiras do mundo, a poeira do mundo se pegou em você, e você precisa então de se aspergir com a água purificadora da palavra de Deus. Mas dificilmente a própria pessoa vai conseguir, tem que ser um outro que venha com você buscar o Senhor, orar, ler a Bíblia, e aí você vai se sentir melhor, você vai ser purificado na sua mente daquelas influências do mundo, que em si podem não ser pecado, mas que impurificam você, tornam sua mente ruim, pesada, chateada, seu ânimo ruim. Você precisa de um ambiente espiritual, alguém que asperja água pura sobre você, água da palavra de Deus, água purificadora. Você entende isso? Todos nós estamos aqui no mundo, com os pés nessa lama do mundo. É impossível a gente andar no mundo e não pegar essa poeira, essa sujeira. Mesmo que a gente não peque conscientemente, mas os assuntos do mundo enchem a nossa cabeça. Em família, aquela falação de família, mesmo que você não peque, aquilo enche a sua cabeça. Impureza que tem que ser lavada com a água purificadora da palavra de Deus. Aprenda a necessidade e a importância de você ter esses momentos junto com alguém que busca o Senhor também com você, para se purificar dessas impurezas do mundo, más conversações, maus pensamentos e tanta coisa que a gente vê no mundo. Nós precisamos nos purificar dessas coisas todas mediante a água purificadora que é a palavra de Deus. Entenda isso e comece a praticar. Não fique chateado, com a mente pesada, sobrecarregada, até mesmo com acusações do inimigo por aquilo que você não fez, que o inimigo também acusa assim. Mas aprenda essa prática de se purificar com a aspersão da água purificadora. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã.